Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro e esse é outro canal de literatura. Por aqui a gente fala sobre livros e temas literários em geral. Eu comecei há pouco essa jornada de um canal no YouTube e esse é meu segundo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, o Ohana, que é um livro exclusivo do Kindle, infelizmente, tá? Fica aí o meu pedido para Isa Feijó, a autora desse livro, que deu um jeito de publicar ele aí fisicamente para que todo mundo tenha acesso. Bom, a dinâmica desse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Por quê? No primeiro vocês viram que foi um vídeo bem longo, eu expliquei bastante os personagens, fiz bastante críticas, dei bastante a minha opinião. Nesse aqui eu vou dar bastante a minha opinião, mas sem spoilers. Bom, esse livro é um livro de temática LGBT e conta uma história de amor entre dois policiais, entre o Alex e o Andy. Eles não gostam muito de ser chamados de policiais, na verdade eles são agentes federais do FBI de um grupo exclusivo, chamado HRT. Antes de eu começar a falar da história, eu queria falar um pouco dos gatilhos que esse livro pode ter, para que você entenda aí. Primeiro, é um livro de temática LGBT. Segundo, é um livro com bastante violência. É um livro que trata do cotidiano de dois policiais, de uma equipe especial do FBI. Então vai ter violência, sequestro, refém, briga, lutas corporais, sangue. Então, se isso é um gatilho para você, né, atenção. Porém, é tudo de forma muito leve, tá? Não é uma coisa assim. Então, e é um livro que tem bastante cenas de sexo. Eu vou falar mais pra frente disso, sobre as cenas de sexo, mas eu achei elas, apesar de elas serem explícitas, elas estão muito dentro do contexto do livro. E isso que eu acho mais legal e mais interessante. Eu não gosto muito quando alguns livros, eles meio que entopem, assim, sabe, tapam um buraco com cenas de sexo explícito, porque falta história, sabe, aí fica uma coisa meio conto erótico. Eu não achei, eu achei que as cenas elas estavam adequadas dentro da proposta do livro, né? Eu não gosto muito dessa ideia de livro bom, livro ruim. Eu acho o livro ótimo, ele é um livro que ele tem, me pareceu uma proposta divertida, dinâmica, gostosa da história, então é um livro que eu gostei. Eu acho que eu tô tendo muita dificuldade, porque eu percebo gravando que eu tô falando que eu gostei e me repetindo. E me desculpem, eu tô aprendendo aí como que faz isso, como que faz esses vídeos, como parece fácil, mas não é. Não é fácil gravar, não é fácil editar, não é fácil nada. Mas está sendo uma jornada muito interessante. E eu acompanhe comigo aí. Se vocês tiverem sugestões, por favor, façam sugestões, escrevam aí nos comentários, mandem DM lá no Instagram, se vocês quiserem conversar comigo, ou, sei lá, trocar ideia. Uma ideia de um canal no YouTube é ter um canal onde eu possa conversar com vocês. Aí eu achei a história muito redonda, assim, e eu gosto disso. Para mim, um livro bom agora, ele é um livro que ele mantém a proposta do começo ao fim, ele não faz nada extraordinário além do que ele não promete nada que ele não dá pra gente. Então isso eu gosto bastante. Eu tenho tido essa nova perspectiva da leitura. Não é porque o livro é mais simples ou mais complicado, que ele tem personagens tridimensionais ou esses temas literários. Eu tô achando eu tô achando cada vez mais legal ler um livro que ele é redondo, do começo ao fim. Seja ele simples ou seja ele um livro mais complicado, enfim, essa é a minha opinião em relação a isso. E foi um livro que eu me diverti muito lendo. Ri o livro inteiro, assim, de várias formas. Eu vou contando aí, ao longo da história do livro, o que eu achei mais legal. É um livro muito louco. O que não falta nesse livro é ação. Você fica meio até sem ar. Me lembrou um pouco, assim, a ideia, aqueles livros do Dan Brown, assim, que todo capítulo tem uma história, cara. Toda hora tá acontecendo alguma coisa e aí a autora fez um negócio que eu não sei se foi um artista literário ou não, mas deu muito certo pra mim, pelo menos. Porque ela, logo na primeira página, antes de começar o livro, assim, uma das primeiras páginas, ela escreve assim: HRT existe, esse núcleo do FBI existe. Vocês podem achar cenas não factíveis ou fora loucas demais, mas todas elas refletem a realidade de uma equipe da HRT.
Então, o livro inteiro, toda vez que acontecia uma história muito louca, e acontecem várias, muitas, eu falava, não, isso aqui é coisa do livro, sabe, vou viajar com o livro. Mas aí eu lembrava, não, mas ela me falou que acontecia. Então eu fiquei nesse jogo e isso me ajudou a ficar mais preso no livro ainda. O livro, voltando àquela questão do livro bom ou ruim, uma opinião minha, o livro tem bastante clichês. A história, ela não tem... a história em si não é inovadora, mas o jeito que ela me conta a história, que a autora conta a história, me pareceu gostosa. E isso não tem problema, porque se um livro tem clichês, mas ele é bem escrito, essa história da gente querer sempre o extraordinário do extraordinário, um plot twist muito louco, às vezes não precisa. O livro ele é divertidíssimo assim como ele é, né? Então eu tenho aprendido a cada vez mais nos últimos anos gostar mais desse tipo de livro e incluir ele dentro de outros livros com outras propostas. Mas eu queria deixar aqui o meu parabéns para a autora, para Isa Feijó, porque ela escreveu muito bem um livro que eu acho que podia dar muito errado, porque é muito clichê, mas ela faz de uma forma tão divertida e tão gostosinha ali, que, pô, eu adorei. Vamos falar um pouco da história? O primeiro capítulo é um prólogo, né? Ele vai contar que esses dois agentes federais, o Andy, que é o subcapitão, e o Alex, que é o capitão, dessa equipe HRT, eles estão presos depois de uma explosão embaixo dos escombros. E lá eles vão ter uma conversa muito bonitinha sobre sexualidade, entre outras coisas. Eles estão já numa fase ruim, as coisas estão ficando muito ruins, eles acham que eles vão morrer, e aí o Andy, o loiro subcapitão, ele vira e fala, olha, antes de morrer eu queria te contar que eu sou bissexual. E eles vão ter uma conversa que parece muito... Eu achei ela muito profunda, mesmo ela sendo muito tranquila. Porque o Alex fala, mas por que você não me contou isso antes? Como assim? E é muito uma coisa que o pessoal LGBT vive, de você não se sentir à vontade para contar, mesmo para as pessoas mais próximas de você. Então eu achei muito... Obviamente é um dos principais pontos da história quando isso acontece, dá para entender porquê, né? Quando eu for falar daqui para frente isso não vai ser spoiler, mas dá para entender, fica muito claro ali que isso muda muito as coisas no livro. E depois desse prólogo ele começa a contar de como que eles se conheceram, o Andy e o Alex, até os dias atuais, e você vai acompanhando a história. E aí eu vou contar um pouco dos personagens e falar um pouco dessa história, lembrando que eu não vou dar spoiler, tá? Nós temos o Alex, que ele é um ex-fuzileiro naval, ele é de família praticamente toda militar, oriunda do Havaí, até daí que vem o termo Hana, a família, o núcleo duro ali daquela família, de pessoas que, independente de laços sanguíneos, eles se amam e se protegem. O Alex, depois que sai dos fuzileiros navais, ele é convidado para comandar essa equipe HRT do FBI. O Andy, ele é originalmente do Texas, tá? E ele se muda para a Flórida porque a ex-esposa dele vai se mudar com o novo marido e a filha, e ele quer ficar mais próximo da filha. Nesse meio tempo aí dele de fazer essa mudança, ele acaba tendo um reencontro com essa ex-esposa e ela acaba engravidando de gêmeos, e isso faz com que ele queira se mudar mais rápido. Ele chega na Flórida e logo ele é captado lá para fazer parte dessa equipe HRT pelas características dele, enfim. Ele entra para essa HRT e eles já começam a fazer parte disso um pouco antes dos gêmeos nascerem. Então, a filha do Andy e os gêmeos, eles acabam sendo criados também pela equipe HRT. Então, eles têm uma relação de família ali. Tanto o Alex, que é super protetivo com os filhos do Andy,
como as outras pessoas da HRT que eu vou contar por cima, assim, quem são. É uma equipe bem pequena, né? Mas voltando a falar um pouco desse casal, e esse casalzão aí, eles, a partir do momento que o Andy conta que é bissexual e eles sobrevivem, né, eles não querem morrer, mas eles sobrevivem, isso abre uma outra possibilidade de comunicação. E durante o livro a gente vai percebendo que eles já tinham todos os elementos de um casal, eles só não transavam, né? E quando surge esse elemento, eu acho que a Isa Feijó coloca de uma forma muito apropriada, porque você tem o Andy, que é um cara que já viveu a sua sexualidade de uma forma um pouco mais plena, vamos colocar assim, então ele já tem experiência com outros homens, e você tem o Alex que nunca pensou nisso, então as dúvidas que eles vão tendo, a cumplicidade que eles vão tendo dentro desses momentos. Fora, assim, esse casal, as frases que eles falam, o jeito que eles trocam as farpas, é uma fala meio brigada, meio, né? O Alex, né, o capitão, ele tem aquele jeitão explosivo que faz o que dá na telha. O Andy já é meio comedido, mas eles têm uma retroalimentação ali da relação deles, sabe? Porque eles não se largam, assim. Então, um sempre resolvendo o problema do outro, seja quem quer que esteja fazendo o problema acontecer. Então, eu achei as cenas de sexo, apesar de elas serem explícitas, né? Elas são muito adequadas e muito fofas dentro do contexto, né? E elas vão num crescente, assim, de como elas vão acontecendo, de uma forma muito bacana. A equipe da HRT, né, é formada por 5 pessoas, né? E o livro não disse só uma HRT ou se tem outras, mas a história é só essa, né? Então, o Andy e o Alex. Aí nós temos o Malcolm, que é o gênio dos computadores, que cuida de tudo de computador. E outros 2 membros que são agentes federais também, que são tipo policiais, que é a Mandy e o Eli. E eles são primos, né? O legal desse negócio de Ohana e deles todos, que fica um pouco, que ao mesmo tempo não é muito crível, mas é muito legal, é que, primeiro, o livro inteiro é cheio de confusão, toda hora que eles vão acontecer alguma coisa, toda hora que acontece eles vão para algum lugar, vão no restaurante, tem uma situação com reféns, não sei o que, tem um assalto, toda hora tá tendo, e toda hora eles se ligam e falam, e param o que estão fazendo para ir se ajudar. Tem uma cena, só para ilustrar, assim, tem uma cena que acontece uma situação, aí o Alex liga pra Mandy, e a Mandy fala, poxa, era minha noite de folga com o meu noivo, eu tava aqui curtindo, mas tô indo pra aí. Então todo mundo se ajuda o tempo inteiro, o que é muito fofo também. Além dessa Ohana núcleo duro, vamos colocar assim, nós temos o dono do restaurante, que eles sempre vão. Tem alguns familiares do Alex, a tia Kim, que vem ajudar a cuidar dos filhos do Andy em diversas situações. Quem mais? Os namorados ali, porque tem o namorado da Mandy é policial também, então ele vive se encontrando nas aventuras. A namorada do Eli, que é médica, e também às vezes acaba resolvendo algumas situações com eles. Bom, cara, eu acho que eu falei e repeti demais o quanto eu gostei desse livro e o quanto eu achei ele bacana. Obviamente eu vou indicá-lo e acho que todos devem ler, né? Se você gostou, se você tem interesse pela temática, né? Vou pedir para você, se você chegou até aqui você curtiu o vídeo, né? Então aperta aí o curtir, faz algum comentário, se eventualmente você quiser fazer algum comentário para fora que não queira se expor ali, pode mandar na DM, a gente tem o canal no Instagram, o outro canal de literatura. E muito obrigado a vocês por terem assistido e até o próximo. Até mais. Tchau.